Olá pessoal, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre luz e sombra. No vídeo anterior nós falamos sobre o que são valores no desenho, também chamados de valores tonais, a importância desses valores, como fazer uma escala de valores e como usar essa escala nos desenhos. Eu vou deixar um link para o vídeo na descrição. Esse vídeo de hoje vai fazer parte de um quadro que eu vou fazer aqui no canal de desenho para iniciantes, onde eu vou explicar os fundamentos do desenho para que você entenda todos os princípios envolvidos quando fazemos um desenho e que também você seja capaz de treinar esses princípios básicos para que você evolua ainda mais no seu desenho. No desenho, nós representamos o mundo ao nosso redor num plano bidimensional, que é a folha de papel. Para darmos o efeito tridimensional aos nossos desenhos, temos que aplicar efeitos que imitam a luz e a sombra. Desenhos com luz e sombra representados de forma incorreta podem parecer achatados, distorcidos ou não realistas, mesmo que o desenho base esteja perfeito. Posicionar corretamente luz e sombra e fazer a transição de uma para outra suavemente deixa o seu desenho mais tridimensional e, consequentemente, mais realista. Para conseguir isso, é necessário analisar e entender a referência que estamos usando e também fazer um bom sombreamento, usando o contraste ao nosso favor. E para fazer esta representação correta do contraste, usamos os valores, que conforme nós explicamos no vídeo anterior, são a quantidade de luz refletida por um objeto. Por isso que é importante conhecermos os conceitos envolvidos em luz e sombra. Em desenho, luz é toda a área de um objeto, cena ou pessoa que está iluminada por algum tipo de luz. Quando a luz é bloqueada, se forma a sombra, ou seja, sombra é toda a área que não tem incidência de luz. A combinação de luz e sombra que atinge os nossos olhos é que nos torna capazes de enxergar o mundo ao nosso redor, dando forma, volume e profundidade aos objetos. A luz pode ser natural, que é a luz do sol, ou artificial, que são as luzes feitas pelo homem, lâmpada, lanterna, vela, entre outros. A luz, ela viaja paralela e incide paralelamente sobre os objetos. Na área iluminada de um objeto, temos a luz central, onde a fonte de luz incide sobre o objeto com maior concentração. Lembre-se que a área do objeto mais próxima da fonte de luz é sempre a mais iluminada. Nós temos também o reflexo ou realce, que é o ponto mais claro no objeto. O reflexo pode mudar conforme a visão do observador, ou seja, você olha o objeto mais para a direita ou mais para a esquerda, por exemplo, e o reflexo vai mudar de posição. Já a luz central, que depende do foco de luz que incide no objeto, essa não muda. Nós temos também uma área chamada meios tons ou por alguns de penumbra, que é a área de transição entre a luz e a sombra. Como falamos antes, quando a luz é bloqueada, cria-se a sombra. No desenho, podemos definir a sombra como o plano de um objeto que está voltado para longe da luz. De maneira geral, podemos dizer que toda ausência de luz é sombra. A sombra de um objeto, ela pode ser a sombra própria, que é o lado do objeto que fica oposto à luz, ou a sombra projetada, que é a sombra que o objeto projeta em uma outra superfície. No caso dessa esfera, é a sombra que ela está projetando na mesa. A sombra projetada é sempre o valor mais escuro do objeto e ela vai clareando conforme se afasta do objeto. Mas quando iluminamos um objeto, ainda ocorre uma coisa bem interessante. A luz, como nós já dissemos, viaja paralela. Ela bate nos objetos e reflete. E ao bater em superfícies próximas,
do objeto que estamos analisando, ela é refletida de volta para esse objeto, criando o que chamamos de luz refletida. Por isso, nós temos uma pequena área um pouco mais clara dentro da área de sombra, conforme podemos perceber aqui na esfera. Esses são os conceitos básicos de luz e sombra. Se você entender esses princípios e aplicá-los no desenho, vai começar a enxergar as suas referências de uma maneira mais consciente e vai conseguir deixar os seus desenhos mais tridimensionais. Ao desenhar, é importante saber de onde vem a luz, pois isso vai definir onde as áreas de sombra vão estar e essa combinação é que vai dar volume e profundidade ao desenho, mesmo que seus desenhos tenham um outro estilo, como quadrinhos, mangá, cartoon. Luz e sombra sempre vão ser importantes. Agora que vimos tudo isso, vamos praticar, fazendo o sombreamento de forma geométrica. Esse exercício é muito importante, porque usando o mesmo princípio dessas formas geométricas básicas, nós podemos sombrear qualquer forma complexa, objetos, pessoas ou animais. Por exemplo, os dedos de uma mão têm uma forma semelhante ao cilindro e as canecas também têm uma forma cilíndrica. Então, nós podemos usar o mesmo princípio de sombreamento do cilindro para sombrear os dedos e as canecas. Já os olhos, por exemplo, são esferas e a maçã e outros objetos arredondados seguem também o mesmo princípio da esfera para sombrear e por aí vai. A seguir, nós vamos sombrear uma esfera, usando todos os conceitos que nós aprendemos hoje. A esfera é a forma geométrica mais fácil de identificar todos os elementos de luz e sombra. Por isso, nós vamos começar por ela. Para não ficar um vídeo muito extenso, hoje nós vamos fazer apenas a esfera. E no próximo vídeo, nós faremos outras formas geométricas. Vamos começar traçando um círculo. Você pode fazer a mão livre ou usar alguma forma circular para fazer isso. Vamos traçar uma linha para dividir a base onde está apoiado o nosso círculo e o plano de fundo. E vamos começar sombreando com uma camada bem leve de grafite. Para fazer esses desenhos, não é necessário nenhum material especial. Aqui eu usei uma folha de sulfite comum e lápis 2B e 6B. Mas você pode usar um único lápis para fazer isso também, que dá certo. Você só vai ter que passar mais camadas para escurecer um determinado local. O objetivo desse exercício é treinar o sombreamento que nós aprendemos no vídeo anterior, que vai nos ajudar nos nossos desenhos futuros e fixar melhor os conceitos de luz e sombra que nós acabamos de aprender. Então vamos sombreando. Como sempre, eu gosto de vir escurecendo aos poucos o desenho. Então eu faço uma camada de grafite bem leve e depois eu venho da parte mais escura para a parte mais clara, deixando a parte de baixo mais escura e suavizando a mão conforme eu vou subindo em direção à parte mais clara. Para vocês conseguirem visualizar melhor as áreas de meio tom, sombra própria, sombra projetada, eu vou deixar a divisão entre essas áreas um pouco marcada. Mas quando você fizer o seu exercício, o ideal é suavizar bem as transições. Eu continuo sombreando a esfera. Vocês podem perceber que as áreas que nós identificamos lá no começo desse vídeo vão aparecendo gradualmente. A área de meio tom, a área de luz, a sombra própria, a sombra projetada, elas vão surgindo e transformando o nosso círculo numa esfera. Para vocês conseguirem visualizar melhor a esfera, eu vou sombrear o plano de fundo atrás da esfera. Vocês vão ver como isso dá uma dimensão diferente ao desenho. Agora que praticamos o básico, vamos incrementar um pouco esse exercício. Vamos fazer outras esferas, mudando a direção de onde vem a luz.
Com isso, as áreas de luz e sombra e a sombra projetada vão mudar. Uma coisa importante aqui, conforme mudamos a direção e a distância entre a luz e o objeto, o formato e o comprimento da sombra projetada também mudam. Ela pode ficar mais curta ou mais longa, dependendo de onde está a origem da luz. Desenhei os círculos pequenos para poder indicar melhor de onde está vindo a fonte de luz, mas você pode fazer do tamanho que achar melhor. Nessa primeira esfera, a luz está vindo praticamente do mesmo local da esfera maior que fizemos antes. O objetivo aqui foi posicionar a fonte de luz para vocês terem uma ideia de onde ela está vindo. Nós vamos sombrear da mesma forma que nós fizemos antes. Não apresse o exercício, faça no seu tempo, prestando bastante atenção nas sombras, na luz, em como dosar a mão para que o grafite fique mais claro ou mais escuro. Vá fazendo no seu tempo. Se você achar que é muita coisa para fazer de uma vez só, faça um pouco e no outro dia continue o exercício. O importante é fazer todos os exercícios prestando bastante atenção para que você consiga fixar os conceitos que nós aprendemos hoje. A próxima esfera, a luz está um pouco mais à direita e mais para cima. Vocês vão observar como vai mudando as áreas de luz e sombra e a sombra projetada. E na terceira esfera, a luz está mais à direita, mais inclinada à direita. Observe agora que todo o lado esquerdo da esfera está na sombra e a sombra projetada vai ficar um pouco mais alongada. Depois que você terminar esses exercícios, continue praticando. Tente simular a luz em outras direções, mais distante, mais perto. Procure referências na internet e pratique. No vídeo de hoje, nós aprendemos os conceitos básicos de luz e sombra e aprendemos como interpretar e traduzir essa luz e sombra nos nossos desenhos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações caso ainda não seja inscrito. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que possam gostar desse conteúdo. Lembre-se que para desenvolver suas habilidades no desenho, é preciso praticar. Tire um tempo essa semana para praticar o que aprendeu hoje. Bons desenhos e vejo vocês no próximo vídeo.